Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Gustavo, sou o dono do canal Escritura Aprovada e eu desejo a todos vocês um ótimo vídeo a todos, que vocês possam estar aí meditando no que eu vou estar falando a partir de agora, tirado do livro de Enoque. Amém, irmãos? Este texto que eu vou estar lendo para vocês, estes 3 capítulos que eu vou estar lendo para vocês hoje, eu li eles justamente no dia de hoje, só que a revelação ela foi instantânea, irmãos, né? Eu considero esses 3 capítulos como os 3 capítulos mais fortes que eu já li desse livro, né? No caso, o capítulo 61, o capítulo 62 e o capítulo 63, todos em sequência. Eles vão estar falando pra gente, irmãos, coisas maravilhosas sobre a volta de Cristo, tá? O arrebatamento, o julgamento de Deus, depois do julgamento, né? Vai estar falando bem detalhadamente sobre estas coisas, né? E eu queria que os irmãos meditassem junto comigo neste vídeo que eu vou estar gravando para vocês a respeito destas coisas, tá? Então vamos ler logo sem demora o capítulo 61. Naqueles dias, lembrando que é 1 Enoque, capítulo 61. Naqueles dias eu vi como foram entregue aos anjos longas fitas. Então eles tomaram asas e voaram na direção do norte. Perguntei ao anjo, por que eles tomaram aquelas fitas e partiram? Eles foram realizar medições, falou, né? No caso, o anjo aqui. Irmãos, vamos perceber algumas coisas no texto. Primeiro, Enoque fala que ele vai, né? Naqueles dias eu vi como foi entregue aos anjos longas fitas, né? Selos. Então eles foram e voaram na direção do norte. Foram realizar medições, disse o anjo, né? Vou resumindo aqui para vocês. E disse-me ainda o anjo que ia comigo: eles levam as medidas dos justos e da honestidade, que permite a este conservarem-se permanentemente firmes no nome do Pai. Então esses anjos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo na direção do norte, levando aquelas fitas longas, para selarem os santos do Altíssimo, tá bom? Foram selar os 144.000, exatamente isso, para que eles não pereçam com as doutrinas da Babilônia, com as coisas da Babilônia, amém, irmãos? Com os ritos, com as abominações, tudo, tá bom? O escolhido começará a habitar entre os eleitos. O escolhido aqui é Cristo. Ele começará a habitar com os eleitos. E essa é uma demonstração da dimensão da fé, confirmando a retidão. Como assim? Aqui a gente está vendo que é uma sequência. Primeiro esses anjos eles foram para o norte, selaram os santos para eles permanecerem firmes no nome do Senhor. E aqui já pulou para o milênio, né? Aqui Jesus já voltou, né? Mas ele vai detalhar esse 1, 2 e 3 aqui que a gente leu agora, os versículos, com versículos a seguir, né? Mas aqui já é o milênio. E essa é uma demonstração da dimensão da fé, confirmando a retidão. Essas medidas revelarão tudo o que estava oculto no meio da terra. Ou seja, essas medidas que os anjos, né, estavam fazendo vão revelar tudo o que estava oculto na terra, né? Eles vão para medir os santos e vão para medir a terra também, né? Eles estão fazendo as medidas. E quem é varão? A estatura de Cristo. Apocalipse capítulo 11, que é medido com amplitude, com comprimento, com a estatura de Cristo, tá? É amplitude, comprimento e largura, né? Isso. Exatamente, irmãos. E olhem só, vamos continuar lendo aqui. E trarão à luz também aqueles que pereceram no deserto, e os que foram devorados pelos peixes do mar, os animais selvagens, para que reapareçam e estejam firmes e apostos
no dia do escolhido. Olha aqui, ele voltou a falar sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Primeiro ele falou sobre o milênio, aí depois voltou para detalhar um pouco sobre o que ele falou antes, e ele falou sobre a ressurreição, dando um exemplo das pessoas que morreram no deserto, das pessoas que morreram pelos peixes, pelos animais selvagens, tá? Mas todos os santos ressuscitarão, apostos para o dia do juízo do Senhor e do galardão. Amém, irmãos? Pois diante do Senhor dos Espíritos, ninguém perece e ninguém pode ser perdido. Amém? Isso é um alarde muito bom, porque tem muita gente que diz que a gente vai ressuscitar, né, na carne própria, né? Só que eu não acredito nisso, tá, irmãos? Em estudos futuros eu vou estar falando sobre isso, porque eu não acredito que a gente vai ter a mesma carne, o mesmo espírito, né? A gente vai ter sim o mesmo espírito, só que a gente não vai ressuscitar na mesma carne, tá bom? É complexo, eu não vou falar nesse vídeo, senão aí vou abandonar tudo de vez, tá, irmãos? Vamos continuar com foco aqui, tá? E todos os habitantes do céu receberam uma só ordem, uma só voz, uma luz que se compara ao fogo. E eles glorificam-no a uma só voz, louvam-no e enaltecem-no com sabedoria, mostrando-se sábios na palavra e no espírito da vida. Aqui esse versículo 4 está falando dos anjos, que eles receberam uma só voz, uma só ordem, uma só força e uma só luz, né? E o versículo 5, e o Senhor dos Espíritos assentou então o eleito sobre o trono da glória. Ou seja, o Pai deu para o Filho o trono naquele momento, para que ele possa estar julgando os santos segundo a estatura, segundo a largura e segundo o comprimento que eles tiveram. Ou seja, a intensidade da luz que eles demonstraram. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Esse capítulo ele está linkado com Apocalipse 11. Também vai estar linkado com 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 até o capítulo 18. Vai estar falando também sobre muitas outras coisas, eu não vou falar tudo aqui agora, tá bom, irmãos? A gente vai fazer uma parte 2 desse estudo daqui 1 ano, 2, e já vou estar trazendo revelações desse texto para vocês, tá? Versículo 6. Versículo 5 ainda. Ele julgará todas as obras dos santos no alto céu. Olha só. Então ele se assenta no trono e julga toda a obra dos santos no alto do céu. Ou seja, a gente vai ressuscitar, a gente vai ser transformado e seremos galardoados com Jesus no céu, vindo com os galardões para a terra. E elas serão pesadas na balança, né? E quando ele erguer a sua face para colocar em ordem os caminhos ocultos, segundo a força do Pai, e os seus passos segundo a medida do julgamento do Pai, então todos a uma só voz glorificarão, exaltarão, louvarão o nome do Pai. Então ele chamará toda a corte celestial, o sistema do céu, todo o sistema do céu, todos os santos nas alturas, as legiões de Deus, os querubins, os serafins, as rodas, todos os anjos da potestade, todos os anjos das dominações, o Senhor Jesus Cristo e as demais forças existentes sobre a terra e o mar. Versículo 8. E naquele dia eles se levantarão a uma só voz, para glorificar, magnificar, bendizer, louvar no espírito da fé, da sabedoria, da paciência, da misericórdia, do direito, da paz e do bem, dizendo todos em unioso voz, glória a Ele, seja Ele louvado o nome do Senhor dos Espíritos por toda a eternidade. Irmãos, uma coisa bem interessante aqui, né, que fala no versículo 7 e no versículo 8, que ele depois, né, de ressuscitar os mortos, né, fazer tudo aquilo que a gente já conhece, ele vai chamar toda a corte celestial para presenciar todas essas coisas, todas as obras de Deus, né? Então ele chama tudo que está no céu. Lembra que Jesus fala?
tudo que é ligado no céu será ligado na terra, e tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Está escrito em um dos evangelhos, eu não lembro o texto agora, tá, irmãos? Mas está escrito lá que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E aqui se cumpre tudo isso que Deus falou em Enoque. Ele chama todo o sistema do céu para presenciar a glória de Deus e para ter a união das famílias. Tanto a família do céu quanto a família da terra se unirão, né? No caso, os eleitos, não estou falando das nações, não tire palavras da minha boca, tá? As nações é outra coisa, tá? Eles terão lá os seus corpos mortais, né? Eu estou falando somente dos santos aqui, 144 mil. E num outro vídeo, o livro de Enoque também nos fala sobre as nações no milênio. Tudo bem? Vamos continuando. Então chama todo o sistema do céu para se unir com os santos, formar também mais uma união de famílias. Tudo bem? Os santos agora são incrementados também na família do céu, por causa do corpo glorificado e por causa do Filho que deu para os santos a oportunidade de serem constituídos família do céu junto com os anjos, depois que tiveram o corpo glorificado. Tá bom, irmãos? E no versículo 8 a gente vê que tem 7 espíritos aqui, né? Vamos contar? Sabedoria, paciência, misericórdia, direito, paz e bem. São 6, não são 7. Mas são espíritos diferentes daquele que a gente vê lá em Isaías capítulo 11, em Provérbios capítulo 8. Até em Apocalipse também tem um pouco dos 7 espíritos, né? A gente vê lá, inclusive em Apocalipse capítulo 1, os 7 espíritos de Deus, né? Que são linkados com esses 2 textos de Provérbios e Isaías, né? Que o Filho tem e que distribui para a sua igreja, né? Para judeus e gentios, as 2 casas de Israel, certo? Então, ele distribui, e aqui são espíritos diferentes, né? A gente vê que aqui é outra coisa. Em breve eu vou estar gravando estudos aqui no meu canal falando sobre esses 7 espíritos também, se Deus me der o entendimento, tá bom, irmãos? E todos que no alto dos céus, versículo 9, não dormem, louvá-lo-ão. Todos os santos do céu o glorificam. E assim também fazem os escolhidos que habitam no jardim da vida. Isso aqui eu ainda não sei, irmãos, eu vou aprender, tá? E todo espírito da luz capaz de glorificar, exaltar, louvar, santificar o teu santo nome. E toda a carne glorificará o teu nome por causa das tuas medidas. E louvar-te-ão eternamente. Pois grande é a sua misericórdia, ó Pai. E ele é indulgente. Ele revelou, olha aqui. Ele revelou todas as suas obras e todas as suas criações aos justos e aos escolhidos em nome do Pai. Ou seja, tudo o Senhor nos revela. A gente não merece, mas mesmo assim Deus nos revela. A gente não precisa saber. São coisas secretas do Pai. Mas Ele faz questão de se tornar isso público para os santos, para que seja mais glorioso ainda o seu nome. Entende? Ele não precisava necessariamente nos mostrar tudo isso. Mas ele mostrou porque grande é a sua misericórdia. Entenderam, irmãos? Então assim finaliza o capítulo 61. Né? E o capítulo 62 vai abrir ainda muito mais a nossa mente. Vamos lá. Capítulo 62, versículo 1. E assim ordenou o Senhor dos reis, dos poderosos, é tudo em sequência, dos grandes, bem como dos habitantes da terra. Abri os vossos olhos e levantai vossa cabeça, quando chegardes a reconhecer o eleito. Né? Aqui Deus falando para o seu povo, né? E também para os reis, para os habitantes da terra, para todo mundo. Abri os vossos olhos, levantai a vossa cabeça quando chegardes a reconhecer o eleito. O Senhor dos Espíritos, o Pai, assentou-o sobre o trono da sua glória. Está vendo como é a sequência? Porque no versículo anterior fala que ele foi, né, assentado sobre o trono da sua glória. Versículo 5.
O Senhor dos Espíritos assentou então eleito sobre o trono da sua glória. Agora, voltando no capítulo 62, versículo 2. E sobre ele foi derramado o Espírito da justiça. A palavra da sua boca exterminou todos os pecados e todos os ímpios foram aniquilados por ele. Aqui a gente consegue linkar com vários textos da palavra. O principal deles é Apocalipse 19, mas a gente consegue linkar também com Apocalipse capítulo 11, a gente pode linkar também com aquele texto de Isaías, que ele fala que pisa uvas no lagar, sobre o julgamento sobre a Babilônia, né, que fala lá em Isaías capítulo 14, se eu não me engano. Então aqui é Deus aniquilando o povo da besta, tá? Aqui Deus aniquilando o povo da perdição, o povo ímpio, sendo aniquilado pelo Senhor para a justiça dos santos. E agora versículo 3. Naquele dia erguer-se-ão todos os reis, os poderosos, os grandes, os possuidores da terra, verão e reconhecerão que ele se assenta sobre o trono da sua glória, que julgará com justiça e que nenhuma palavra de mentira será pronunciada diante dele. Ninguém vai poder dizer mentiras diante de Cristo. Então sobreviver-lhe-ás sofrimento a igual de uma mulher de dores de parto. Sobre eles, os ímpios, vai vir dor de parto muito forte. Quando o filho passa pela abertura matriz e ela sofre ao dar à luz. Uma parte deles, então, encarará a outra. Assustar-se-ão, baixarão os seus olhos e serão acometidos de dores quando vier o Filho do Homem se assentar sobre o trono da sua glória, sobre os ímpios. Eles vão estar sofrendo muito, vão passar momentos de muita necessidade, vão passar momentos de muita dor, de muito sofrimento. Por quê? Porque negaram o Senhor dos Espíritos, negaram o Pai, negaram o Filho. Eles preferiram os pecados, amaram mais as trevas do que a luz. Vamos continuar. Então os reis, os poderosos e os demais senhores da terra haverão de glorificar, louvar, enaltecer aquele que reina sobre todas as coisas e que estava oculto. Essa parte é importante. Muitas revelações Enoque nos dá, né? Jesus, ele estava oculto, sim, né? Por quê? Porque no princípio o Filho do Homem estava oculto e o Altíssimo o conservava na presença do seu poder e o revelou aos seus escolhidos. Então o Filho, ele não veio para todos, ele veio para os seus escolhidos. Esse texto de Enoque acabou com esse seu pensamento que pensava que Jesus veio para todos. Sim, ele veio para todos que se arrependem e que não apostatam da fé. Ele veio para os seus escolhidos, para as duas casas de Israel. Você vai falar assim para mim, mas ele veio para todos mesmo assim. Tá, ele veio para todos, mas para todos os seus escolhidos. Porque para os ímpios que aceitam a marca da besta, que aceitam o número, que aceitam a adoração à besta, para esse Deus ele vai jogar lago de fogo ardente. Existem dois caminhos, ou a vida ou a morte. Amém, meu querido e amado irmão? Olha só, vamos reler o capítulo 5. Então os reis, os poderosos e os demais senhores da terra haverão de glorificar, louvar e enaltecer aquele que reina sobre todas as coisas e que estava oculto. Por quê? Porque era um propósito do Pai. Pois no princípio o Filho do Homem estava oculto e o Altíssimo conservava-o na sua presença, na presença do seu poder, e revelou aos seus escolhidos. Então florescerá a comunidade dos escolhidos. Olha aqui, aquelas chuvas serôdias descendo sobre a terra, a congregação dos santos, né, se aumentando, a figueira lá em Apocalipse 14 se amadurecendo. Tá tudo linkado, não pense que não está linkado. Tá tudo chegando ao fim, tá tudo se fechando para a volta de Cristo, entende? O número dos santos estão sendo completados. Então, todos os escolhidos naquele dia estarão na sua presença. Olha só, todos os escolhidos naquele dia estarão na sua presença, no grande dia.
no grande dia do Senhor. Todos os reis, os poderosos, os grandes, os demais senhores da terra cairão sobre a sua face, na sua presença, e suplicarão. Aqui são os caras que faz coisa errada, que é dono do mundo, né? São os reis, os poderosos, aquele que tem muito dinheiro, né? Aqueles que mandam, entre aspas, no mundo hoje. Esses, nesse dia, vão dobrar seu joelhinho, vão se abaixar perante o Senhor e vão fazer, que o nome do Senhor seja exaltado. Mas para eles não vai ter súplica. Por quê? Porque eles foram condenados. Eles foram condenados pelo Pai de presciência. E eles, sim, por causa do seu poder de escolha, escolheram destruir a terra com tecnologia, com prostituição, com promiscuidade, com assassinatos, com roubo, com corrupção. Tudo isso serão condenados e Deus não os perdoará. E olha só, irão colocar a sua esperança naquele Filho do Homem, invocá-lo-ão, implorarão por sua misericórdia. Todavia aquele Senhor dos Espíritos, aqui já está falando outra coisa, todavia aquele Senhor dos Espíritos os obrigará a se afastarem o mais rapidamente da sua presença. É o Pai falando para eles saírem do reino de Deus. O rosto deles se recobrirá de vergonha, e sobre eles recairá repentina escuridão. E ele os entregará aos anjos vingadores. Eu vou estar explicando isso aqui, irmãos, sobre os anjos vingadores no meu canal. Eu quero falar sobre eles aqui. Não vou falar sobre eles agora, mas eles têm um papel específico para eles estarem cumprindo no reino. Tá? Porque maltrataram seus filhos e os seus escolhidos, os escolhidos de Deus, né? Eles maltrataram. Vocês sabem como funciona hoje, né? Quem reina é Satanás. Os santos sofrem na mão dos ímpios. Hoje quem reina são os ímpios, mas haverá a inversão, haverá a troca de valores. E os santos reinarão sobre as nações. E os ímpios serão exterminados para sempre diante da face do Senhor, jogados no lago de fogo ardente. E olha só, versículo 8. Eles pronunciarão um espetáculo para os justos e os escolhidos. E eles proporcionarão um espetáculo para os justos e para os escolhidos. Estes rejubilarão, porque a ira do Senhor dos Espíritos abatecerá sobre eles, e a sua espada emberbecer no seu sangue. Ou seja, os santos vão estar se agradando da justiça do Pai. E o Pai vai estar se agradando dos seus justos e vai estar operando a justiça sobre a terra. Deus ele vai estar colocando os ímpios sobre a espada, a faca, o fogo. E vai estar se agradando do sofrimento deles. Porque eles causaram sofrimento sobre a terra e vão estar causando sobre a terra. Eles causaram muita desgraça. E Deus se alegra deles estarem aí sendo julgados e condenados. Tá bom? Porque eles são maus. Homens que odeiam a Deus. Eles têm que ser exterminados. E olhem só. Naquele dia, os justos e os escolhidos serão salvos e nunca mais verão a face dos pecadores e dos ímpios. O Senhor dos Espíritos habitará então com eles. Estes comerão com o Filho do Homem. Lembra da Santa Ceia? Jesus falou. Só depois, na minha ressurreição, quando eu voltar, nós beberemos e comeremos novamente. Jesus disse para os seus discípulos na Santa Ceia. Naquele dia, depois de muito tempo, nós celebraremos novamente este dia. Comeremos do pão e do vinho. A gente vai se reunir de novo. A gente vai. Nunca mais morreremos. Nunca mais pereceremos. Nós seremos perfeitos e a gente viverá eternamente junto com o Pai. Jesus ele disse isso para os discípulos dele. Essa foi a última
por enquanto. Mas quando restaurar todas as coisas, retornaremos com as celebrações. E aí vem as festas da lua nova, que fala lá em Ezequiel capítulo 40. Fala também no profeta Isaías. Fala também lá no Apocalipse das festas que voltarão a ser congregadas. Olhem só, vamos continuar lendo. Exaltar-se-ão sobre a terra, e nunca mais haverão de baixar os seus olhos. Serão recobertos com as vestes da glória, que são as vestes da vida do Senhor dos Espíritos. Ou seja, os santos herdarão o corpo glorificado. O corpo glorificado é o corpo do Pai e do Filho. Opa, o corpo do Pai? Sim, fala aqui. Sereis recobertos com as vestes da glória, as vestes da vida do Senhor dos Espíritos. O Espírito do Senhor, do próprio Pai, estará sobre nós. E nós seremos um só com o Senhor. Nós teremos contato, não propriamente com o Pai, a gente vai ter o contato com o Pai, com o Espírito. Mas a presença do Senhor Jesus Cristo será sempre, sempre, sempre. Amém, irmãos? Vossas vestes não envelhecerão, e a vossa glória não espalhará na presença do Pai. E assim termina o capítulo 62. Aqui ele está pronunciando juízo sobre a terra, sobre os pecadores, sobre os que aceitam a marca da besta, sobre os ímpios. Ele pronuncia aqui a destruição. O lago de fogo é só depois da segunda ressurreição no trono branco. Depois do milênio. Deus ele quis assim. É um sistema, é um tempo determinado, são regras que ele mesmo estipulou dentro das suas sagradas escrituras. Sabe por que eu falo isso? Porque está confirmando com a palavra. Lê lá Apocalipse 11, lê lá Apocalipse 19, lê lá Isaías capítulo 11, lê lá Ezequiel 37, lê lá Jeremias 31, lê lá vários textos que falam sobre essa restauração. E a restauração, para a restauração acontecer, primeiro que tem que vir a ira de Deus, que no caso é a grande tribulação e no final a morte final. A besta e o falso profeta sendo jogados para o lago de fogo, junto com todos que vão estar sendo jogados para o Sheol, os outros que aceitaram a marca da besta, para depois serem jogados no lago de fogo, junto com todos os ímpios, para que a justiça de Deus se manifeste de fato. Amém, irmãos? E é isso que o capítulo 62 quer nos mostrar. É um capítulo espetacular. Eu vou sempre falar desse capítulo a partir de agora, porque é um capítulo que bate com a Bíblia certinho. Amém, irmãos? Então vamos para o capítulo 63 e a gente vai finalizar esse vídeo. Naqueles dias, os poderosos e os reis, aqueles que possuem a terra, haverão de suplicar-lhes que lhes seja concedida uma trégua em face dos anjos vingadores, que foram incumbidos de castigá-los, e implorarão a possibilidade de reconhecerem os seus pecados na presença do Senhor dos Espíritos. Então, olha só, esses safados aí do mundo, são tão safados que eles vão querer perdão depois de tudo que eles fizeram. Destruíram a terra, formaram a grande Babilônia, construíram um reino todo promíscuo, eles ainda querem perdão. Então eles glorificarão, louvarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: louvado seja o nome do Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Poderosos, o Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória, o Senhor da Sabedoria, para que em todo o seu segredo é manifestado. Teu poder permanece de geração em geração e tua glória de eternidade em eternidade. Inumeráveis e profundos são todos os teus segredos, e a tua justiça é incomensurável. Vemos agora que é nossa obrigação louvar, só agora, né? Vemos agora, né? Porque eles não viram antes de fazer tanta cagada, por destruírem o mundo, por fazerem o mundo pecar, por fazerem iniquidades, por destruírem aquilo que Deus construiu. Por que eles não pensaram nisso antes? Isso vale para mim também. Porque eles são como nós, eles são carne e sangue, nós também somos carne e sangue. A gente também é propício para a corrupção.
Mas eles têm grandes cargos. Essa é a diferença. Então eles que deveriam exaltar, eles que deveriam louvar, bendizer o nome do Senhor com tripla intensidade, eles fazem ao contrário. Eles estão destruindo a terra hoje. Eles estão falando desses aqui. Bill Gates, Elon Musk, esses caras aí. Esses caras, príncipe da Arábia Saudita, todos eles. Deus fala deles. Deus fala deles. Por que eles não bendizem o nome do Senhor? Por que eles não louvam o nome do Senhor? Por que eles destroem a terra? Sabe por que isso? Eu vou explicar para você agora, porque o pecado é o que eles amam. É o que faz eles motivarem. O pecado é o grande amor deles. E por isso que eles não conseguem servir a Deus, porque eles preferem servir ao pecado. E continuando, o soberano de todos os príncipes, e dirão, que nos concede um pouco de sossego para que possamos glorificar, agradecer, louvar, bem como reconhecer a nossa fé diante da majestade. Agora suspiramos por pouco de paz, não a encontramos, glória a Deus, que sofram mais. A nós procuramos com todas as forças, não alcançamos. A luz desapareceu para nós e as trevas são nossa morada perene. Pois nós não confirmamos a nossa fé diante dele, nem glorificamos o nome do Pai, nem louvamos o Senhor nossa esperança ressouzava sobre nosso cetro real, a nossa celebridade. Pronto? Aqui, eles reconheceram. Mas do que adianta reconhecer, morrer e querer se arrepender depois de morto? O que adianta? A morte acabou, tem que se arrepender em vida. Eu vou fazer um outro vídeo com esses mesmos capítulos daqui um ano. E vocês vão ver as revelações que Deus vai nos dar. Mas eles reconheceram aqui. Mas do que adianta reconhecer se eles não se arrependeram em vida? No dia da nossa necessidade e tribulação, ele não nos salva. Nenhuma prorrogação ele nos concedia, para que possamos reconhecer que o nosso Senhor é verdadeiro em todas as suas obras, ordenações, justiça, e que seus julgamentos nunca fazem acepção de pessoas. E eles não fazem acepção de pessoas? Somos eliminados da sua face por causa das nossas obras. E todos os nossos pecados estão contados com exatidão. Tá vendo como eles sabem de tudo isso? Não pense que Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg, todos esses caras da elite aí, globalista, eles não sabem da Bíblia. Eles sabem sim, eles são um bando de safado, tá bom? Eles sabem sim. Eles sabem de muita coisa. Só que é como eu falei para vocês, eles amam mais o pecado do que a Deus. Essa é a diferença. Nós, os eleitos, amamos mais a Deus do que todas as coisas. E isso conta no final. Isso conta no galardão, na ressurreição, na transformação. Isso conta. Fé e obras são contadas diante do Senhor. E é isso que salva. Uma fé sem obras é morta e obra sem fé é morto. Então tem que estar equilibrado. Os dois vivos. Amém, irmãos? A gente já vai estar finalizando esse vídeo. Versículo 6. Eles dirão agora entre si, nossa alma está farta da manota injusta. Ou seja, nossa alma está farta disso aqui. Mas isso já não tem mais nenhum proveito, pois havermos de descer ao tormento do fogo do inferno. Tá vendo como eles sabem disso? Eles pedem, mas já sabem que não vão receber ou não. Entendeu? Eles já sabem. É um bando de safado, esses caras. Você acha que eu gosto de Bill Gates? Eu odeio esse Bill Gates. Eu odeio Zuckerberg.
Eu odeio com todas as minhas forças Elon Musk, o desgraçado. Esse é um desgraçado. Esse corrompe muito a Terra, com todas as tecnologias que ele cria. Esse é. Todos eles também são. Mas esse principalmente. E olha só, versículo 7. Depois do que a sua face cobriciar de sombras e de vergonha diante do Filho do Homem, serão expulsos da sua presença, fazendo uma análepse, né, do capítulo 62. E a sua espada agirá entre eles com fúria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sob seus olhos. Assim falou o Senhor dos Espíritos, o Pai. Este é o julgamento que foi determinado pelo Senhor dos Espíritos sobre os poderosos, sobre os reis, sobre os grandes e os demais senhores da terra. Aqui a gente vê o julgamento de Deus. Aqui a gente vê que os grandes, os poderosos, os príncipes, diante do Senhor são como nada. E você, meu querido e amado irmão, você quer surpreender a Deus? Você quer agradar a Deus? Você leu ali, né? O destino dos santos. Os santos vão herdar a luz com toda a corte do céu. A família do céu e a família da terra vão se unir. Vai haver muita glória no reino de Deus. E você vai querer participar ou não desse reino? Tudo que você vê nesse mundo aí, meu querido irmão, é vaidade. É vaidade, mais pura vaidade possível. Você vai querer Deus ou você vai querer o lago de fogo? Você vai amar a Deus que te dá o fruto da vida eterna? Ou você vai querer um lago de fogo com os prazeres temporários desse mundo? Uma pornografia, talvez uma droga. E aí, o que você vai querer? Isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. O que a gente vai querer perante a face do Senhor? A gente vai dar testemunho, a gente vai converter muitas... Na verdade, quem converte é Deus, mas a gente vai dar testemunho para muitas pessoas, para elas se converterem? Será que a gente vai pregar a palavra para que muitas pessoas também se convertam através do Espírito de Deus? Ou será que a gente vai ficar parado sem fazer nada? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando o Evangelho do Reino de Deus. E eu quero falar desses capítulos propriamente, eu vou fazer mais vídeos desses capítulos que eu falei para você, desses 3 capítulos. Cada um na sua sequência. E a gente vai estar meditando junto. A gente vai entender sobre o sistema do céu. A gente vai entender sobre arrebatamento. Sobre as últimas chuvas, o grande avivamento. Que vem através de muito choro, muita súplica, muito arrependimento, muita conversão de coração. Amém, irmãos? Então o vídeo era esse. A gente vai conversar de muitas coisas aqui no nosso canal, no nosso Facebook. Então se liguem nos dois, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que todos vocês fiquem na paz de Cristo.